A gente vai falar sobre o problema da parada e o grupo é composto por mim, Antonielle, Lorenzo e Matheus Felipe Locke. É, a gente pode começar falando, né, sobre o que é uma máquina de Turing, e a gente já sabe que uma máquina de Turing é um modelo matemático de um computador com a memória infinita. E embora uma máquina de Turing seja um modelo minimalista, todas as máquinas de Turing são capazes de simular umas às outras. Isso quer dizer que todos os computadores com memória infinita são capazes de simular uns aos outros, mesmo que com um desempenho ruim. O problema da parada é o primeiro problema que foi comprovado ser computacionalmente insolucionável, para qualquer que seja a quantidade de memória disponível. Então, vamos elaborar o problema da parada da seguinte forma. Eu preciso de um programa de computador X que seja capaz de inspecionar o código de outro programa P para determinar se ele entra ou não em um laço infinito. Dada uma entrada, o programa, se o programa terminar, deve ter como saída sim ou não em um tempo finito, né? Tá. Então, supondo que a gente vá projetar esse programa X com uma linguagem de programação qualquer, utilizando a técnica que a gente preferir, a forma de verificar se o código de outro programa de computador pode entrar em laço infinito com a entrada que a gente inserir é simular com essa entrada e ficar monitorando cada indivíduo de memória desse segundo programa, né? Se o programa P repetir algum estado de memória, então ele entrou em um laço infinito e o programa responde não. Se o programa terminar a execução, então ele não entrou em um laço infinito e o programa termina. O programa pode ocupar, né, esse programa secundário pode ocupar cada vez mais e mais memórias à medida que ele está processando a entrada que a gente inseriu. E mesmo quando ele consumir a entrada toda, ainda assim ele não vai parar e vai continuar consumindo mais e mais memórias, já que essa memória é infinita, então ele pode consumir o tanto que ele julgar necessário. Então, assim, querendo que ele não pare nunca, e que o estado, né, não seja repetido, o programa precisa ser mais inteligente do que só monitorar os estados, buscando uma repetição ou uma finalização. Então, se o programa P consome memória infinitamente, o programa X ele pode ver se essa memória segue algum padrão de repetição. Só que isso também não vai funcionar, já que o programa secundário está produzindo os dígitos infinitamente, então não haveria uma repetição nesse padrão. Então a gente pode dizer que o problema da parada é um problema de decisão, e o problema é determinar se eu inserir uma entrada, o programa não vai parar para ela. Tá, então, aqui temos um exemplo, é um código feito em Python e o quesito dele para parada é o número chegar a 1. Enquanto não for 1, vai continuar rodando. Então, toda vez que o número for par, ele vai dividir por 2, ou seja, vai aproximar de 1. Caso não seja par, ele vai multiplicar por 3 e adicionar 1 no final. E o problema é você colocar um número muito grande, você sabe se ele vai descer até chegar a 1 ou se ele vai fazer bilhões de iterações e cada vez ir subindo mais. Então, esse daqui já é o nosso segundo exemplo. Ele consiste em retornar um número palíndromo, no caso. Ele vai pegar um n, se for palíndromo ele já vai logo retornar, caso não ele vai pegar um m, que é esse n de trás para frente, e vai somar com outro n, transformando em um c, que seria um novo número palíndromo para recursão. E assim esse c vai entrar e vai virar um novo n, até que seja encontrada a solução. Caso não seja encontrado, vai continuar fazendo milhares de iterações, que é isso que consiste o problema da parada. É você dar uma entrada e descobrir se vai parar ou não com essa certa entrada. Por isso que quanto mais complexo é o programa, mais vai demorar. Então, basicamente é isso, o problema da parada. E como o Turing provou que não há um algoritmo que pode ser aplicado a qualquer programa arbitrário, com uma entrada para decidir se o programa para ou não para com essa entrada. Consiste basicamente nisso.